Você já parou para pensar o quão importantes são seus filhos e o objetivo que Deus tem para a vida deles? Você já parou para pensar que os seus filhos são uma extensão daquilo que Deus começou a fazer através da sua vida? Na palavra de Deus para você no dia de hoje, ele tem uma mensagem muito importante. E após você entender essa mensagem, você vai olhar para os seus filhos com outros olhos. E mais do que isso, você vai entender como que é o processo de Deus na transferência da sua palavra de geração para geração até o cumprimento dela. Mas antes de nós prosseguirmos, eu quero dar as boas-vindas para você que está chegando aqui agora no Vivendo pela Vida e ainda não é inscrito no nosso canal. Eu quero te convidar a apertar aqui no botão de inscrever-se, depois você vai apertar o sininho, vai selecionar todas e fazendo isso será notificado sempre que estivermos com conteúdo novo. Lembrando também a você que estamos nas principais plataformas de podcast, como Spotify, Apple Podcast, Amazon Music, dentre outras. Então basta procurar pelo Vivendo pela Vida Cast. Vivendo pela Vida Cast, seguir o perfil no seu aplicativo favorito e dessa forma você receberá esse alimento diário. Bom, que os filhos são importantes, eu tenho certeza que você já sabe disso, principalmente se você já é pai e se você já é mãe. E se você está pensando em ter filhos, ou seja, se vocês são um casal recente, um casal novo, que ainda não tiveram o seu primeiro filho ou seus filhos, enfim. É muito importante que você entenda a maneira que Deus trabalha através das gerações e que você entenda também que o seu filho é uma extensão, ele é um prolongamento daquilo que Deus está fazendo na sua vida, das promessas que Deus tem para você. E para que essa mensagem faça-se clara aí na sua mente, eu quero convidá-lo a ler comigo Gênesis capítulo 28. Nós vamos ler 2 versículos. O versículo 13 e o 14 que diz o seguinte: No topo da escada estava o Senhor que lhe disse: Eu sou o Senhor, o Deus de seu avô, Abraão, e o Deus de seu pai Isaque. A terra na qual você está deitado lhe pertence. Eu a darei a você e aos seus descendentes. Seus descendentes serão tão numerosos quanto o pó da terra. Eles se espalharão por todas as direções, leste e oeste, norte e sul, e todas as famílias da terra serão abençoadas por seu intermédio e de sua descendência. Amém? Quando você lê esse versículo, se você já leu o livro de Gênesis, você tem a impressão de estar sofrendo um déjà vu, ou seja, eu já vi isso em algum lugar. Em alguma outra passagem da Bíblia eu já vi essa mesma promessa. E eu quero atestar para você no dia de hoje que com certeza você ouviu sim, você não está ficando louco e muito menos a Bíblia está sendo repetitiva, mas ela está contando uma história. E essa história começa na vida de Abraão, quando Deus chama esse homem para que através dele as famílias da terra fossem abençoadas, ou seja, a partir de Abraão iria surgir uma grande nação. Ele seria pai de muitos filhos. Mas o que você precisa entender é que essa promessa, ela se inicia em Abraão, mas ela não termina nele. Depois existe uma outra passagem onde Deus também fala com seu filho Isaque, né, o filho da promessa de Abraão. E Deus fala exatamente a mesma coisa para Isaque daquilo que ele havia já falado anteriormente para Abraão, que através da vida de Isaque, ele seria pai de multidões, que através da sua descendência sairiam muitos líderes, muitos governantes para dominarem a terra e multiplicarem e abençoarem outras pessoas. E agora nós já estamos na terceira geração. Essa palavra, né, essa revelação foi dada por Deus para Jacó. Ou seja, Jacó ele era neto de Abraão e filho de Isaque. Então nós já estamos na terceira geração. E o interessante é que a promessa de Deus, ela continua exatamente a mesma. Entenda que esse ele é um pano de fundo geral, ou seja, essa é uma palavra, uma profecia, um alvo que foi estabelecido na vida de Abraão, de Isaque e de Jacó,
mas existem alguns princípios que foram estabelecidos e eu quero que você entenda como que Deus trabalha e como que esses homens, principalmente Isaac e Jacó, que era a segunda, terceira geração, como que eles fizeram para continuar caminhando debaixo dessa promessa. Quando Abraão ele está já na sua velhice, ele pede para que um dos seus servos vá até a cidade de seus parentes, né, a região ali onde seus parentes habitavam, para escolher uma esposa para o seu filho Isaac. E esse servo então encontra Rebeca, e Rebeca foi a esposa de Isaac, onde ele pôde continuar realizando o cumprimento da palavra que através dele, né, ele seria pai de uma multidão, ele seria pai de nações. Agora nós estamos aqui em Gênesis capítulo 28, mas se você ler alguns versículos anteriores, você vai observar uma instrução de Isaac para o seu filho Jacó, para que ele encontrasse uma esposa para si. Que a instrução que Isaac dá é o seguinte, ó, vá para Padã Arã, para a terra dos nossos parentes, para a terra lá do teu tio Labão, e lá escolha uma esposa. E a orientação de Isaac é bem clara, que ele vai buscar uma esposa no meio da parentela e que ele evite as mulheres cananitas. E aí o interessante disso tudo é que Jacó, ele obedece exatamente aquilo que o seu pai Isaac falou, e ele vai até a terra de Padã Arã, ele encontra-se, né, com Labão e ali ele inicia toda uma história. Ele acaba casando com as duas filhas de Labão, tanto a mais velha quanto a mais nova, né? Na verdade, ele queria casar com a mais nova, que era Raquel, mas Labão acabou entregando para ele primeiro Lia, que era a mais velha, e depois, né, de todo um processo, de toda uma história, ele acabou de fato também casando com Raquel. Mas o fato que eu quero que você se atente aqui são duas questões fundamentais. A primeira, como eu já falei, é que a promessa que foi dada para Abraão, ela também se cumpriu na vida de Isaac e também se cumpriu na vida de Jacó. Ou seja, muitas das promessas que Deus tem dado para você, essas promessas não irão ficar restritas à sua vida. Essas promessas também alcançarão a vida dos seus filhos. E é provável que algumas das promessas que você recebeu não se cumpra na sua vida aqui na terra, mas ela será cumprida através da vida da sua descendência. E o segundo ponto importante e que você precisa entender é como se processava essa questão da paternidade e do envio. Abraão, que era autoridade sobre a vida do seu filho Isaac, né, deu uma orientação para que ele pudesse seguir no caminho da bênção, para que Isaac realmente achasse uma mulher que estivesse alinhada com o propósito de Deus, com a promessa de Deus para a sua vida. E Isaac, da mesma forma, faz com o seu filho Jacó. Ele envia Jacó até a sua parentela, protegendo o coração dele, protegendo a vida dele, fazendo com que Jacó não se contaminasse pegando uma esposa de um outro povo, no caso aqui o povo cananita. Então a orientação dele é muito clara, de envio para que Jacó seguisse o seu propósito. Então, através dessa palavra, através dessa mensagem, Deus está falando para você no dia de hoje que é sua responsabilidade dar um destino, dar um propósito para a vida dos seus filhos. É muito importante que você cuide do coração deles e que você os oriente para que de fato eles sigam no caminho da bênção, no caminho da promessa, no caminho estabelecido por Deus sobre a sua vida, ou até mesmo sobre a vida dos seus antepassados, né? Do seu pai, do seu avô. Talvez você seja de uma família que já está carregando uma palavra de várias gerações, talvez você já seja a terceira, quarta, quinta geração de uma família que carrega uma promessa, talvez você seja o primeiro. E está tudo certo. Talvez você seja o precursor da sua família, onde recebeu uma palavra de Deus e essa palavra ela será estendida para a vida dos seus filhos. É muito importante que você tenha esse discernimento, esse entendimento e que você transmita isso para eles. Que você passe o bastão para os seus filhos, que eles possam carregar as promessas que você carrega e que através desse entendimento e que através desse cuidado e que através desse envio eles venham cumprir tudo aquilo que Deus já prometeu para você ou para os seus antepassados, fazendo assim com que verdadeiramente a palavra de Deus seja cumprida e o nome de Deus seja estabelecido e seja honrado
nesta terra.